Deus seja louvado. Título desta palavra: a necessidade de perdoar. Vamos primeiramente à Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12 e 13, que diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Em seguida, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus respondendo-lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Em seguida vamos a Lucas 17, verso 3 a 5, que diz assim: e assim está escrito: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Prezados e queridos irmãos, por esta mensagem, quero tratar com vocês sobre este importantíssimo assunto, que é o perdão. E eu estou convencido que nenhum de nós, servos de Deus, devemos ter este assunto como secundário, dizendo assim: esse é um assunto que não me diz respeito. Eu nunca precisei lidar com este assunto, porque na verdade todos nós, num dado momento ou em outro momento da vida, temos que lidar com este assunto, ou porque nós machucamos alguém, ou porque alguém nos machucou, ou porque nós decepcionamos alguém, ou porque alguém um dia nos decepcionou. Seja isso conscientemente ou deliberadamente. A questão não é como e quando. É claro que há problemas mais graves do que outros, há tensões mais profundas do que outras, e há conflitos mais gritantes do que outros, mas nenhum de nós estamos livres deste drama interpessoal e intrapessoal. O perdão é uma questão de sobrevivência. O não perdoar é naufragar nas águas revoltas de uma mágoa que nos destrói e que transforma as nossas vidas num cenário cinzento de dor. Por isso, não há saúde emocional, bendito é o nome do Senhor, a não ser que haja um perdão, porque não tem ninguém perfeito, não tem casamento perfeito, não tem família perfeita, não tem igreja perfeita. O simples fato de estarmos nesta comunhão é uma prova eloquente
de que fomos perdoados. E nós estamos convocados a exercer o perdão. E reconhecemos, entretanto, que perdoar não é fácil. Alguém comentou essa fala. É fácil falar de perdão, até que você ter alguém que perdoar. E é fácil fazer um sermão sobre o perdão, até que alguém fira você ou alguém que você ama. É fácil você ensinar os outros sobre o perdão, até que você mesmo seja alvo de uma injustiça e precise exercer o perdão. O perdão não é algo natural. Perdão é a obra da graça. Ninguém perdoa porque tem uma boa educação, e ninguém perdoa porque tem uma personalidade amena, e ninguém perdoa porque tem um coração sensível. Perdão é obra da graça. Portanto, nessa mesma mensagem, eu gostaria de tratar com o prezado irmão e irmã esse assunto, à luz dos textos que acabamos de ler. Porque perdoar, bendito é o nome do Senhor. A primeira razão que nós, santo é o Senhor, devemos perdoar, amados e queridos, está no verso 12. E porque nós recebemos uma nova vida, nós recebemos um novo caráter, um novo coração, uma nova mente, e nós somos novas criaturas. Portanto, faz parte da nossa vida perdoar. E se você me disser assim, eu não perdoo, você está dando uma prova incontestável de que você ainda não nasceu de novo. E se você disser assim, comigo não pode errar, porque se errar, não tem segunda chance. E isso significa que você nunca passou pela experiência da conversão. Porque, na verdade, quando você foi transformado pelo Espírito Santo, você nasceu de novo. Você entrou para a família de Deus. Isso faz parte da natureza da família de Deus, que é perdoar. Segunda razão, porque nós devemos perdoar. Pois, no verso 13, diz que nós temos queixas uns com os outros. E quantas queixas, e quão variadas e profundas queixas. Uma das coisas mais intrigantes da vida é que você muitas das vezes faz o mal para alguém sem saber que está fazendo. Você decepciona alguém sem perceber que decepcionou alguém. E alguém fica triste e magoado com você, sem que você se lembre do dia, da hora, do momento, da circunstância que você falou ou fez alguma coisa. Bendito é o nome do Senhor. Que machucou essa pessoa, e assim sendo, essa pessoa está magoada com você. Mas muitas das vezes, por causa da nossa fraqueza, da nossa natureza tendente ao mal, e do nosso coração, que é um laboratório onde se processa uma larga escala de iniquidade. E muitas das vezes, deliberadamente, nós falamos mal
e fazemos mal para as pessoas. E isso nos leva à condição de alguém ter motivo de queixa contra nós. E muitas pessoas deliberadamente fazem o mal contra nós e nós temos queixas. Temos queixa dentro da nossa casa, temos queixas na nossa família, temos queixas no nosso trabalho, temos queixas no nosso relacionamento. Temos queixas até dentro da igreja. Por isso, precisamos perdoar. A terceira razão, porque nós precisamos perdoar, é porque o texto diz assim, que nós já fomos muitos perdoados. Quem de nós pode afirmar, bom, eu não precisei ser perdoado, eu sou tão bom, mas tão bom que quando Deus me chamou, eu não precisei fazer nada, eu já era perfeito. Irmãos, quanto mais perto de Deus você chega, mais consciência você tem do seu pecado. E quanto mais longe de Deus você está, mais você acha que você é bom. Mas nós somos muitos perdoados, bendito é o nome do Senhor. Lá no céu só entra essa classe de gente, de pessoas, gente que foi perdoado. A igreja só é composta de um tipo de gente que foi perdoada. Gente torta, gente doente, gente fracassada, gente arruinada pelo pecado. Gente desacreditada, gente que estava lá jogada no mar da amargura, e Deus foi lá e reconciliou o lixo. Deus foi lá e levantou o caído, Deus foi lá e curou o enfermo, Deus foi lá trocar todas as nossas feridas emocionais. Deus foi lá e nos fez novas criaturas. Bendito seja o nome de Deus. Você e eu somos alguém que foi perdoado por Deus. E muito perdoado. Portanto, querido irmão e irmã, não temos outra opção a não ser perdoar. E a Bíblia nos diz outras razões para perdoar. Se você não perdoar, por exemplo, suas orações são interrompidas e você não consegue orar. Tem um ditado popular que diz: a oração não passa do teto. E não adianta discurso, não adianta choro, não adianta gesto. E se você tem mágoa no seu coração, Deus não escuta a sua oração. Por isso a Bíblia diz em Marcos 11:25, se você for orar e lembrar que tem alguém magoado com você, santo é o Senhor. Preste atenção. Você tem que resolver primeiro o problema para depois orar. Ou seja, se você não perdoar, o culto que você presta a Deus não é aceito. Sabe por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Deus viu no coração de Caim ódio, inveja, disputa. Bendito seja o nome do Senhor. E o coração dele não era sincero, não era reto para com Deus. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós
chegamos à casa de Deus, vamos para o culto a Deus, com problemas de relacionamentos não tratados, não resolvidos e não curados. E a gente vem carregando essa bagagem da mágoa, do ressentimento, de coisas antigas, de coisas novas, de coisas pequenas, de coisas grandes. Isso se torna uma fuligem na nossa alma. E quando você vai adorar a Deus, intercepta a sua oração. Então é por isso que a Bíblia diz o seguinte: se você trouxer a sua oferta ao altar e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, vai lá reconciliar, reconcilia e depois volta a fazer a sua oferta a Deus. Porque Deus está mais interessado na sua alma do que na sua oferta. E se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode ser perdoado. E foi Jesus quem nos ensinou isso. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se nós não perdoarmos, nós estaremos invocando a maldição de Deus sobre a nossa cabeça. Se nós não perdoarmos, nós estaremos dizendo a Deus: Senhor, trata comigo como estou tratando aquela alma, aquela pessoa desafeta. Então, não há perdão vertical se não há perdão horizontal. Meu querido irmão e irmã, se você não perdoar, sabe o que acontece? Você adoece emocionalmente e fisicamente. E se você ler com atenção a carta de Tiago, ele trata ali dizendo: confessa, pois, vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Porque quando você guarda mágoa, aquilo vai somatizando, vai se interiorizando, aquilo vai, entretanto, para o seu organismo, vai entrando para o seu organismo e você vai adoecendo, mesmo fisicamente. Preste atenção, a Organização Mundial de Saúde constata que mais de 50% de pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de problemas não resolvidos, problemas não tratados, problemas não curados, que vão somatizando, que vão adoecendo e que vão atormentando. Bendito é o nome do Senhor. Prezados e queridos, não só a mente, não só as emoções, mas também o corpo. E não tem remédio, não tem cirurgia que resolve o problema, a não ser você espremer todo o pus da ferida para que haja cura do seu corpo. E agora, prezados e queridos irmãos, vamos para Mateus 18, verso 21 e 22. Porque agora a questão é: até quando, Senhor, eu devo perdoar? Até que ponto eu devo perdoar? Porque algumas pessoas argumentam o seguinte: bom, eu até perdoo, mas se eu contar a minha história, o Senhor vai me dar razão. Não dá para perdoar.
O outro diz assim: perdoar eu perdoo, mas abusar de mim, não. Reincidência, não. Eu perdoei uma vez, a segunda vez, nada aí é demais. E talvez movido por essa razão, Pedro chega com a pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoo? E Pedro, que gostava muito de falar, ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Até 7 vezes, Senhor. E talvez querendo receber algum elogio de Jesus. E o Senhor diz: ô Pedro, por exemplo, um elogio dizendo: Pedro, você é muito crente, você é muito piedoso, você já dá uma resposta assim plena. Santo é o Senhor, de misericórdia e de graça, porque o número 7 é um número perfeito. E Jesus responde para ele algo estonteante. Respondeu-lhe Jesus: não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Pedro ficou nocauteado com essa resposta. Veja bem que Jesus não estava tratando de uma cifra matemática. Isso é um emblema. E isso significa que não tem limite o perdão. E agora, presta atenção, que se o perdão de Deus, bendito é o nome do Senhor, é o parâmetro. E Paulo diz em Colossenses que nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou em Jesus Cristo. Nos perdoou. E a pergunta: quanto Deus nos perdoou? Quantas vezes Deus nos perdoou? Pois essa é a medida como que devemos perdoar. E quem de nós se sentiria confortável se Deus chegasse assim para nós? Eu perdoei até aqui. Daqui para frente, se você errar, se você pecar, de novo, nossas relações estão cortadas. Acabou, chegou o fim da linha. Onde estaria nossa esperança? Então, a Bíblia está nos ensinando que assim como Deus em Jesus Cristo nos perdoou, assim devemos nós perdoar também. Santo é o Senhor. E que Jesus está dizendo, afirmando para Pedro, para você e para mim, por esta mensagem, é o seguinte: o perdão é ilimitado. E nisso reside a nossa esperança de um dia entrar na glória, para vivermos com Ele por toda a eternidade. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.